Olá pessoal, feita a introdução, vamos começar o livro Fédon, ou Sobre a Alma, do Platão. Esse livro ele é bastante maior do que os outros dois que eu li, de modo que a gente tem que ir bem devagar para ir refletindo, revendo os textos, tentando entender toda essa argumentação que Sócrates vai dando no momento em que ele vai falando sobre a imortalidade da alma. Vamos lá começar então. Personagens do diálogo: Equécrates, Fédon, Apolodoro, Sócrates, Cebes, Símias, Críton, o servo dos 11. Equécrates: eras tu mesmo, Fédon, que estavas ao lado de Sócrates na prisão quando ele bebeu o veneno, ou foi outra pessoa que te contou? Estava lá eu próprio, Equécrates. Então, que foi que ele disse nos últimos momentos e como é que morreu? Gostava de ouvir contar. De fato, nenhum cidadão de Fliunte tem visitado atualmente Atenas, e há muito tempo que não vem de lá estrangeiro que nos traga as notícias seguras a tal respeito, a não ser a notícia de que morreu depois de ter bebido o veneno. Quanto ao resto, ninguém nos tem dito nada. Fédon: nem sequer quanto ao processo soubeste o que se passou? Equécrates: isto sim, fomos informados dele e surpreendeu-nos ver que, concluído o processo, Sócrates tenha morrido tanto tempo depois. Que foi que se passou, Fédon? A causa disso, Equécrates, foi um acaso. Aconteceu que na véspera do julgamento tinha sido coroada a popa do navio que os atenienses enviam a Delos. Que navio? No dizer dos atenienses, é o navio em que Teseu outrora partiu, levando para Creta os 7 rapazes e as 7 donzelas que salvou ao salvar-se a si mesmo. Conta-se que os atenienses haviam feito um voto a Apolo de, no caso dos jovens serem salvos, enviar todos os anos uma delegação a Delos. Foi precisamente essa delegação que eles sempre enviaram desde então e que ainda enviam todos os anos ao Deus. Ora, logo que a peregrinação começa, há entre eles uma lei que determina que a cidade se conserve pura durante esse tempo e que o carrasco não execute ninguém antes de o navio chegar a Delos e regressar a Atenas. Isto por vezes leva muito tempo, quando acontece que os ventos demorem a navegação. A peregrinação começa no momento em que o sacerdote de Apolo coroa a popa do barco, fato que aconteceu, repito, na véspera do processo. Esta é a razão de Sócrates ter ficado tanto tempo no cárcere entre o processo e a morte. Vou só parar aqui. Aqui ele explica algo que eu já expliquei na leitura do livro anterior, que é Críton, por que demorou tanto para Sócrates morrer. Existia essa cerimônia que acontecia anualmente para comemorar justamente Teseu ter vencido o Minotauro. Ele se refere aqui, né, a esse costume antes que existia, enquanto o Minotauro era viva, de 7 rapazes e 7 donzelas serem sacrificados anualmente, eram entregues ao Minotauro e ele comia isso. E aí Teseu vai até lá, é a famosa história do Teseu no labirinto, né? Ajudado pelo fio que permite a ele não se perder, ele consegue matar, né, o Minotauro, e por conta disso é feito esse voto ao deus Apolo, já que os jovens foram salvos, de que sempre se faria uma cerimônia em homenagem a isso. E justamente durante esse período, era um período em que a cidade precisava estar pura e nenhum sacrifício podia acontecer. Então, o que acontece justamente quando Sócrates é condenado, ele não pode ser morto até que esse navio vá até Delos e volte a Atenas. Continuando aqui, Equécrates: e agora então, Fédon, que se passou na sua morte? Que é que foi dito e feito?
quem é que esteve ao seu lado de entre os seus amigos? Ou terão as autoridades impedidos que assistissem ao seu acabamento, morrendo ele só e sem amigos? Não. Houve quem assistisse e até foram muitos. Procura, pois, contar-nos tudo isso com toda a exatidão possível, se não tiveres mais o que fazer. Fédon agora. Não tenho tempo e vou procurar contar-vos tudo. Desculpa. Não. Tenho tempo e vou procurar contar-vos tudo, pois não tenho gosto maior na vida do que evocar a memória de Sócrates, quer falando eu mesmo dele, quer ouvindo um outro falar. Então, Fédon, podes estar certo de que se encontram nesta mesma disposição aqueles que te vão ouvir. Procura agora fazer-vos uma descrição tão pormenorizada e tão exata quanto te for possível. Fédon, quanto a mim próprio, foram verdadeiramente extraordinários os sentimentos que a sua presença me suscitou. Por mais que eu pensasse estar a assistir à morte de um amigo, não conseguia ter um sentimento de piedade. É que ele, Equécrates, parecia-me feliz, a julgar pela sua maneira de ser e pelas suas palavras. Tal a intrepidez e a bravura que mostrava perante a morte. Era de tal modo que eu chegava a pensar que, mesmo indo ele para o Hades, iria para lá com o favor dos deuses, e uma vez lá, seria tão feliz como jamais se pode ser. Por isso, não me sentia nada emocionado, como era natural que se estivesse quando se assiste a uma cena de luto. Também não sentia o prazer de assistir a uma conversação filosófica como as que habitualmente tínhamos, embora fosse de filosofia que falávamos. Sentia-me num estado de espírito verdadeiramente estranho e experimentava uma inaudível mistura de dor e de prazer ao pensar que ele iria morrer dentro de instantes. E todos os que estavam presentes se encontravam mais ou menos com os mesmos sentimentos que eu tinha, ora rindo, ora chorando, especialmente um de nós, Apolodoro, é homem que certamente conheces, bem como o seu caráter. Com certeza. Pois bem, Apolodoro entregou-se sem resistência a este duplo sentimento e também eu me encontrava perturbado tal como os outros. Mas quem era Fédon que se encontrava lá presente? Da gente da cidade estava o citado Apolodoro, bem como Critóbulo e Críton, seu pai, além de Hermógenes, Epígenes, Ésquines e Antístenes. Estavam também Ctésipo de Peaneia, Menexeno e mais alguns da cidade. Platão, penso eu, encontrava-se doente. Também havia estrangeiros? Sim, estavam Símias de Tebas com Sebes e Fenondes, bem como de Mégara, Euclides e Terpsion. Também lá estavam Aristipo e Cleómbroto? Não. Segundo se dizia, estavam em Egina. Não estava lá mais ninguém? Eram poucos, mais ou menos, estes os que estavam presentes. Conta-nos agora sobre o que decorreu a vossa conversa. Então aqui, vou parar por esse momento, né? Uma descrição inicial, interessante a gente notar, né? Que ele cita que o Platão não estava, sendo o próprio Platão aqui escrevendo essa obra, né? Platão que coloca Sócrates em todas as suas obras, exceto em uma, na verdade, né? Ele, como o protagonista principal, Sócrates, e aqui a importância de citar isso, que Platão não estava, né? E as pessoas que ele cita aqui, que a gente pode sentir o clima, né, dos seus alunos, nessa ideia interessante desse sentimento, que não é um sentimento de piedade, porque existe esse entendimento que o Sócrates, inclusive, vai reforçar aqui, de que a morte pode ser até alguma coisa alegre, quando ele mostra aqui, né, que ele poderia estar indo ao Hades, que é o primeiro local onde o morto chega no seu processo quando sai do corpo, né, de acordo com esse conhecimento grego,
e dizendo aqui, né, que lá ele poderia estar tão feliz como jamais se pode ser enquanto um ser vivo, né, encarnado. Então essa mistura, né, de dor e ao mesmo tempo de aceitação desse momento, dessa passagem, né, de uma pessoa tão importante que vai desenvolver esses seus últimos minutos presentes, né, falando sobre filosofia, para que as pessoas possam estar pensando. Quem de nós conseguiria estar, né, diante da morte de um ser tão precioso para a gente, nesse sentimento de aceitação, sentindo ao mesmo tempo a dor, mas a aceitação e talvez até a felicidade desse entendimento, né, do que é realmente a morte, né?